Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando as lições da editora Betel, uma série de 13 lições comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira, e nessa feita nós vamos estar ministrando a lição de número 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Verdade aplicada: Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para oferecer salvação a todos que creem nele. Além de redimir, ele também sustenta e supre as necessidades daqueles que caminham com ele. Objetivos da lição: destacar que Jesus se revelou aos judeus como sendo maior que Abraão, saber que Jesus estava seguro de sua identidade e missão, e identificar nas palavras do grande eu sou, oferece uma visão da sua divindade. O texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, 48 e 51, que diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 e o versículo 58, que diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E Evangelho de João, capítulo 11 e o versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos ler aqui a introdução, que diz: nesta lição exploraremos as declarações de Jesus Cristo que evidenciam sua divindade. Ele é a maior e mais completa revelação de Deus à humanidade. Eu sou se fez carne e habitou entre nós, tornando visível o Pai e demonstrando seu poder, reconciliando a humanidade com Deus, oferecendo vida em abundância e consumando o plano da redenção. Através de suas palavras e obras, Jesus não apenas revelou a essência do Pai, mas também abriu o caminho para a salvação eterna. Então, nesta lição, nós vamos falar aí sobre essas declarações poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou. Então nós vamos falar sobre que ele é água viva, pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, ressurreição e a vida, caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Antes, nós vamos aqui introduzir este assunto e vamos deixar claro que no Evangelho de João existem algumas declarações aonde o Senhor Jesus ele deixa claro: eu sou. Precisamos compreender que não são metáforas, mas declarações do nome de Deus que o Senhor Jesus se aplicou a si mesmo. Então nós vamos ver aqui primeiramente, primeiro caso, Evangelho de João, capítulo de número 8, e o versículo de número 53 ao versículo de número 59, que diz assim: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te faz isto ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço,
E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Então disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes, olha aí, que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então Jesus aqui, ele estava afirmando ser o eterno Deus encarnado. E pela atitude que os fariseus aqui, eles tiveram, nós vemos que eles não entenderam, num sentido espiritual, aquilo que o Senhor Jesus, ele estava dizendo. E nós vamos entender ainda nessa introdução, por que Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele já existia, tá? Que é um assunto que na área teológica a gente chama de teofania bíblica, e eu vou aproveitar, né, nessa introdução e vou explicar para os irmãos neste primeiro tópico, ok? No segundo caso aqui, nós vamos ver que ocorreu lá no jardim do Getsêmani, Evangelho de João, capítulo de número 18, do versículo de número 1, tá? Anote aí para a gente poder ganhar tempo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 11, que é um texto que vai mostrar-nos que ele ocorre lá no Jardim do Éden, quando a turba, ela veio para prender o nosso Senhor Jesus Cristo, e aconteceu aqui algo estranho, que após ele aplicar o nome da nova aliança de Deus a si mesmo, os homens caíram para trás, né? Que é a passagem que diz: a quem buscai? E eles disseram: a Jesus. E aí o Senhor Jesus diz: eu sou. E após aplicar a si mesmo a aliança de Deus, a gente entende que eles caíram por terra, né? Deixando claro que ele é o eu sou do Antigo Testamento. Agora nós vamos falar aí dessa ordem teofânica, mas antes quero aproveitar aí, e você que está chegando no nosso canal, se inscreva, amém? Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, para nós é muito importante, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo ele tem relevância, e assim nós teremos a oportunidade de alcançar mais vidas através da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, deixa eu mostrar antes um texto das Sagradas Escrituras sobre esta questão aí, tá? Apocalipse, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 6, olha o que o apóstolo João, ele fala acerca da atitude tomada por um anjo, após ele se prostrar e cair de joelhos diante de um anjo que lhe mostrava as revelações. Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então a gente vê que o anjo, ele não aceitou nesta ocasião a adoração. Porém, teologicamente falando, quando nós nos referimos a teofania, a gente entende que teofania fala de aparições de Deus no Antigo Testamento. A palavra teo significa Deus, fania significa
aparições, momentos específicos na história, que nós compreendemos que o próprio Cristo, ele apareceu para alguns personagens na Bíblia Sagrada. Entre eles, nós vamos ver primeiro aqui, olha, livro de Josué, capítulo de número 5, anote aí, versículo de número 13 ao 15, olha o que diz a palavra de Deus. Um anjo aparece a Josué, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse não, referindo-se que ele não veio contra Josué, mas ele diz assim, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, a mesma atitude que o apóstolo João teve lá no Apocalipse. Prostrou-se sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu servo? Que diz meu senhor ao seu servo? Aí olha a diferença daquilo que o anjo disse no Apocalipse para aquilo que o príncipe do exército do Senhor disse para Josué. Olha lá, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés. A mesma expressão que o Senhor Deus usou em Êxodo 3, quando ele se manifesta para Moisés, estando diante da sarça, que se queimava e não se consumia. E ele diz: porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Aí nós temos uma outra passagem para irmos em frente, que está em Números, tá? Números, capítulo de número 22, Números, capítulo de número 22, já estou aqui já, quase lá, Números capítulo 22, a partir do versículo, deixa eu ver se é isso mesmo, só um minuto, eu acho que, não é esse texto aqui, irmãos, perdão aí, tá? Livro de Juízes, tá? Juízes, perdão. Juízes. Juízes, tá? Juízes. Capítulo de número 13, tá? Perdão, esqueça aí número 22. Juízes, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 15 eu vou ler, tá? Olha isso, ó. É uma passagem que vai mostrar o anjo se apresentando a Manoá e falando acerca do nascimento de Sansão como libertador do povo de Israel. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: porque perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Então, a gente vê que aqui ele traz aquela mesma expressão que está no livro, olha, do profeta Isaías, capítulo de número 9, ó, e o versículo de número 6, quando diz que o nome do Cristo será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Coisa maravilhosa. Ele deixa claro aqui, ó, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e obrou o anjo maravilhosamente. Ou seja, essa palavra obrou significa, ele operou, ele realizou alguma coisa de forma maravilhosa. Vendo Manoá e sua mulher, e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, a tal ponto que no versículo 22, Manoá, ele ainda diz à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Então nós compreendemos com isso que, por esse motivo, é que o Senhor Jesus, lá no texto que nós lemos, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 53 ao 59, ele disse para os escribas e os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. E nós entendemos que eles falam: mas você não tem nem 52 anos e você é antes que Abraão? E então é justamente em função disso, porque antes que Abraão existisse, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele teve alguns encontros. É claro que aqui nós falamos de passagens antes, mas até o próprio Abraão, o anjo do Senhor, ele apareceu também para trazer a ele um assunto de suma importância acerca da sua descendência, acerca do crescimento da nação de Israel, e deixando claro também para Abraão que seria com ele em todos os momentos, principalmente os momentos difíceis que ele enfrentaria na vida. Então nós vemos aqui que, após essa introdução, a primeira passagem aqui, ele se revela aquela mulher samaritana como, né, como a água viva, né, aonde a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que, na conversa com a mulher samaritana junto à fonte de Jacó, quando ele afirma que sabia que o Messias viria, Jesus Cristo lhe revela que ele é o Messias, né? Evangelho de João, capítulo de número 4, bem? Capítulo de número 4 e o versículo de número, deixa eu ver se é isso, 25. Aonde 25 e 26, quando a mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou, eu é que falo contigo. Então nós vemos que ele se declara aqui como a água viva, né, que tem o poder de saciar a sede daquele que está sedento. É tão interessante que Jesus, ele trouxe declarações, profecias acerca da vida daquela mulher, uma mulher que vivia uma vida totalmente oprimida, a tal ponto que, num horário impróprio, aquela mulher foi buscar água no poço, foi ao meio-dia, e a gente passa a entender que ela não queria ser vista por ninguém, ela não queria ter algum diálogo com alguém, visto que era da cultura judaica que as mulheres, né, fossem buscar água depois das 6 da tarde, em que o sol já não estava no auge, mas ela foi ao meio-dia tendo a certeza que nenhuma mulher teria a atitude de ir nesse horário para buscar água, mas o Senhor Jesus foi até ela para colocar por terra, né, esta grande barreira onde judeus e samaritanos não se comunicavam. E é interessante que o Senhor Jesus começou a dizer: dai-me um pouco dessa água para beber, e ela
ao invés de dar um pouco de água, ela disse: como tu falas a mim, ou como tu pedes água para mim, sendo tu judeu e eu mulher samaritana? E aí o Senhor Jesus disse: se tu souberas quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água, e este te daria água viva, né? E a mulher começa a dar a oportunidade de ouvir Jesus falar, dizendo: tu é maior do que nosso pai Jacó, que deixou-nos o poço para tirarmos água, né? E Jesus começou a declarar que se ela bebesse da água que ele viesse lhe oferecer, lhe formaria dentro de si, né, água viva, rios de água viva, que brotaria de dentro dela. E Jesus estava falando do quê? De paz, de alegria. Jesus estava falando que tudo aquilo que trazia mágoa, que trazia, né, sofrimentos emocionais sobre a vida daquela mulher, tudo aquilo cairia por terra. E em meio àquela conversa, Jesus disse: vai, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que você está não é teu. E aquela mulher começa a dar lugar e ela mesma declara: vejo que tu és profeta. E o Senhor Jesus vai conversando com aquela mulher, e ela diz: eu sei que quando o Messias chegar, ele nos anunciará tudo. Porém o Senhor Jesus diz: eu sou, eu é quem falo contigo. E ele passa a revelar a ela quem ele é, a tal ponto que a conversa ela promoveu um efeito tão grande na sua vida, que a mulher deixou o seu cântaro, largou os seus afazeres e foi à cidade contar para o seu povo acerca do Messias. E as pessoas saíram de onde estavam e foram ter com ele. Então, aí nós, primeiramente, nesta primeira parte aqui, nós finalizamos falando aí sobre, né, a questão das aparições teofânicas e como está proposto aqui, também como Jesus, a água viva, e depois nós já iremos para a segunda parte dessa lição. Tá? Deus abençoe os irmãos.